Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica, nós católicos, na liturgia estamos celebrando o batismo do Senhor. Jesus, embora ele não necessitasse ser batizado, como o próprio João Batista disse quando Jesus se aproximou, isso está no outro evangelho, e Jesus se aproximou para ser batizado, João Batista disse: eu não sou digno de que eu batize o meu Senhor, eu é que devo ser batizado. Aí Jesus disse: não se preocupe, convém que a justiça seja feita. É preciso cumprir o que a lei nos diz. E naquele momento, João Batista, batizou nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que na liturgia vai dizer que quando Jesus ele entra naquela água, ele santifica aquela água, santificando todas as águas do mundo, que seria utilizada depois para o nosso batismo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A água que nos purifica, a água que apaga de nós todo o pecado. Neste dia em que celebramos o batismo do Senhor, nós nos deparamos também com o mistério da Santíssima Trindade. O Verbo encarnado, que nós celebramos durante esses dias, o seu nascimento, dentro da liturgia da igreja, a encarnação do Verbo, ou seja, o momento em que Jesus, ele sendo Deus, ele assume também a natureza humana, aconteceu no dia 25 de março. Se nós formos contar, do dia 25 de março até 25 de dezembro, vai dar justamente 9 meses. Então, naquele momento em que Jesus está ali e ele entra naquela água para ser batizado por João Batista, por São João Batista, do céu se ouviu uma voz. É o que nós acabamos de ouvir. Essa voz dizia: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Pai fala e o Espírito Santo em forma de pomba, mas é preciso entender que o Espírito Santo não é uma pomba, ele veio nessa forma de pomba e repousou sobre Jesus. O mistério da Santíssima Trindade, que é a base da nossa vida católica. Nós adoramos um Deus, um único Deus, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No dia em que Jesus foi batizado, esse mistério foi revelado naquele momento. Ainda mais que o povo judeu só tinha a base só do Pai. Eles achavam que só existia o Pai.
E agora, ali no batismo do Senhor, esse mistério acontece. O Pai fala: tu és o meu filho bem-amado. Nele eu coloco o meu bem-querer. E o Espírito Santo vem. Eu estou repetindo porque é necessário que isso fique também no seu coração. E o Espírito Santo vem sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, que é Senhor, mas que está ali na sua natureza humana. Embora a natureza humana e a natureza divina não se separam, mas está ali. O Espírito Santo vem e o céu se abriu. Que coisa linda, meus irmãos. No dia do batismo do Senhor, o céu se abriu. Lembremos que quando Adão e Eva, eles pecaram, o paraíso terrestre foi fechado, simbolizando que o homem não teria mais acesso à felicidade plena, ao convívio com Deus. Foi expulso do paraíso, mas no dia do batismo do Senhor, o céu se abriu. Se abriu para quê? Para que nós agora possamos ter acesso também ao céu. Lembrar o batismo do Senhor é lembrar também o nosso batismo. Nós fomos purificados, nós nos tornamos, meus irmãos, filhos de Deus, filhos adotivos. Porque filho de Deus é Jesus Cristo. Ele foi gerado antes de todos os tempos, foi gerado na eternidade. Você está entendendo? E nós, que somos meras criaturas, nos tornamos filhos de Deus no dia do nosso batismo. É bonita a oração da coleta da missa de hoje, que vai nos dizer o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido o Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso filho dileto, vosso dileto filho. Agora veja o pedido que a igreja faz, que o sacerdote naquele momento em que ele se coloca diante da presença de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é Jesus Cristo, ele pede o quê? Concedei aos vossos filhos adotivos, que somos nós, porque nós nos tornamos filhos adotivos no dia do nosso batismo. Se nós não formos batizados, nós não nos tornaremos filhos de Deus, seremos criaturas, mas não filhos. Por isso que aqui está dizendo: concedei aos vossos filhos adotivos, repito, eu e você que fomos batizados, renascidos da água e do Espírito Santo, porque nós estávamos mortos, nós nos tornamos, naquele momento, nós morremos no nosso batismo para renascermos para uma vida nova, para uma vida com Deus. Eis que a nossa vida agora se volta para Ele, o pecado ficou para trás, vida santa, desejo de santidade. Então, nós que fomos renascidos na água e do Espírito Santo, concedei a nós a graça de perseverar constantemente em vosso amor. Perseverar no amor de Deus, perseverar na santidade, até o dia que Deus nos chamar para irmos ao céu, para convivermos com Ele na eternidade, convivermos ali com a Santíssima Trindade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Para nós convivermos com a Santíssima Trindade no céu, é preciso que nós sejamos batizados. Infelizmente, ainda no Brasil e em muitas partes do mundo, e no mundo também,
Nos outros países e nos outros continentes, existem muitas e muitas pessoas que precisam ser batizadas para poderem ir para o céu um dia, porque sem o batismo ninguém vai para o céu. Você está entendendo? Sem o batismo, ninguém entra no céu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, disse nosso Senhor. Quem crê nele e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, ou seja, quem não crê e não é batizado está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. Como diz no livro do Apocalipse, ao lago de fogo. Como disse Jesus também, tanto no livro do Apocalipse como também nos evangelhos, e lá haverá choro e ranger de dentes. Mas graças a Deus nós somos batizados. Então agora nós somos herdeiros do reino dos céus. Estão vendo que coisa maravilhosa é o batismo, meus irmãos? Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus. Filhos adotivos, como eu já falei, herdeiro do reino dos céus. Nos tornamos católicos e passamos a pertencer à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos da igreja nós nos tornamos. A Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós. Imagine uma pessoa que não é batizada, a Santíssima Trindade não habita nela. Recentemente, aí uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, eu fiz um batizado de um membro da comunidade, um filho de um casal da comunidade. E na hora que eu estava ali falando, fazendo a homilia, eu dizia, esta criança, ela está como que oca por dentro, ela está vazia. Deus não habita nela, mas ele vai habitar na hora em que ela for batizada. Aí a Santíssima Trindade passará a fazer parte da vida dela, habitará dentro dela. A mãe que estava ali atenta junto com o pai, mas a mãe, de forma especial, ela chorou, ela ficou emotiva. E o choro dela foi justamente por causa disso. Então, Deus não habita ainda nesta minha criança? Mas ao mesmo tempo era um choro de alegria, porque dizia, mas hoje vai habitar. Hoje Deus vai passar a habitar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Porque na hora do batismo, a Santíssima Trindade, ela habita dentro de nós. Imagina, meus irmãos. Imagina que mistério. Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de você. Elizabeth da Trindade, em um determinado momento da vida dela, Santa Elizabeth da Trindade, uma carmelita, ela teve a graça de compreender isso. E ela passou naquele momento a adorar e a entender, compreender que ela era o templo onde a Santíssima Trindade habitava. Ela voltou todo o ser dela para esse mistério. Ela não esqueceu mais disso. Que nós sabemos de tudo isso, mas acabamos por esquecer. Peçamos a Deus a graça, meus irmãos, de hoje, no dia do batismo do Senhor, nós jamais esquecemos que nós somos a habitação de Deus. Deus habita dentro de nós. Elizabeth da Trindade, ela entendeu essa questão da inabitação, ou seja, dentro de nós Deus habita. A Santíssima Trindade está aqui. Olha que coisa maravilhosa, tudo isso nós
recebemos esses dons e essas graças no dia do nosso batismo. Hoje é um dia de louvarmos, bendizermos a Deus, agradecermos a Deus pela graça do batismo. Agradecemos a Deus pelos nossos pais que nos levaram à pia batismal. Agradecemos a Deus pelos nossos padrinhos. Rezamos pelos nossos padrinhos. Agradecemos a Deus pelo padre, pelo sacerdote que nos batizou. Que coisa maravilhosa. Graças ao batismo, um dia eu e você estaremos no céu. Você está entendendo que coisa maravilhosa? O batismo que nos dá acesso aos outros sacramentos. Por exemplo, hoje eu sou sacerdote porque eu fui batizado lá no passado. Você que é casado, você é casado porque lá no passado você foi batizado. Você é crismado porque você foi batizado. Hoje você pode ir no confessionário e receber o perdão dos pecados porque você foi batizado através do sacramento da penitência. Hoje você recebe a Eucaristia porque você foi batizado. Hoje, nos momentos de doença, mas daquela doença que poderia nos levar à morte, nós recebemos o sacramento da unção dos enfermos. Em outras palavras, meus irmãos, se nós não fôssemos batizados, nós não iríamos receber nada disso. Imagina uma pessoa passar a vida dela toda sabendo que Deus não habita dentro dela, que ela não tem acesso à Eucaristia, ao sacramento da penitência e aos outros sacramentos, à Eucaristia. Uma pessoa que foi batizada, que não foi batizada, ela deveria se considerar, não somente se considerar, mas ela mesma é a pior pessoa da face da terra. Ela poderia ter tudo, bens materiais, de todos os tipos, mas falta a essência, é Deus. Que tristeza uma pessoa que não é batizada, que não foi batizada. E você que está me ouvindo agora, que Deus conceda a você a graça, se você não foi batizado, que você se batize, que Deus venha, que o Espírito Santo ilumine o seu coração para você entender que através do batismo nós somos limpos, limpos de todo o pecado. Que maravilha! E a nossa alma entra no estado de graça, fica limpa, 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 totalmente limpa, como aquela água que é transparente, que nós olhamos e vemos até o fundo do mar, vemos os peixes lá embaixo. É assim que a nossa alma, ela está, por causa do nosso batismo, claro. Infelizmente, não era para nós pecarmos mais, mas a nossa natureza, ela ficou enfraquecida, obscurecida, por causa das consequências do pecado original. Mas tem o confessionário que nós podemos ir por causa de nós sermos batizados. E ali quando o sacerdote diz, eu te batizo, ou melhor, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa alma volta a ficar limpa de novo, porque ela não pode se sujar, ela não pode estar suja. Para que um dia todos nós possamos nos encontrar no céu. Bendito seja Deus que nos concedeu a graça do batismo, que nos deu o batismo de presente. E ali, meus irmãos, no dia também do batismo, recebemos essas 3 virtudes teologais que são tão importantes para a nossa vivência, para a nossa experiência com Deus. A fé, que nos faz crer
que Deus existe. A esperança que nos faz crer que um dia nós estaremos no céu e que nós estamos no mundo apenas de passagem, mas que o nosso lugar permanente é no céu. E a caridade de Deus. Deus é caridade, Deus é amor. Esse amor, essa caridade que está acima desse amor. Deus é caridade. E nós somos convidados a amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Que bom que você é batizado. E não faça como muitas pessoas hoje estão fazendo. Estão renunciando ao batismo para adorar Satanás. Deus me livre deste mal. Deus nos livre deste mal. Jamais renunciaremos ao batismo. Jamais. Somos de Deus. Somos inteiramente dele. Muito obrigado, Senhor, por lembrarmos o seu batismo e ao mesmo tempo agradecermos pelo nosso batismo. Um dia, todos nós viveremos para sempre no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.